Olá, meu nome é Amanda. A minha equipe ficou responsável por falar sobre o casamento infantil, então ao decorrer do vídeo vamos desenvolver um pouco sobre essa problemática. Quando a gente fala de casamento infantil, a gente está falando de uma prática que acontece em vários lugares do mundo. Trata-se da união entre duas crianças que ainda não atingiram a idade núbio. A idade núbio está prevista no artigo 1517 do Código Civil e prevê que crianças entre 16 e 18 anos podem se casar desde que tenham autorização dos pais ou do responsável legal. Como eu citei, acontece em várias regiões do mundo, mas nós sabemos que a área mais afetada são famílias menos favorecidas que não possuem instruções necessárias para poder orientar a menor afetada. Essa falta de orientação, essa falta de instrução acaba sendo um dos fatores que levam o casamento infantil. O casamento é como se fosse uma solução que a família vê, para que essa menor seja vista com mais respeito pela sociedade, pelo restante dos familiares, mas em vários casos a pessoa que mais deve respeito a ela, que é o marido, que é o seu companheiro, acaba não a respeitando. Isso resulta na violação dos seus direitos humanos, ela tem a sua liberdade ceifada, ela tem mais dificuldade de poder ir à escola e tem a sua vida resumida em função daquele casamento. Então, podemos até aqui concluir que esses casamentos são motivados por uma combinação de fatores individuais e estruturais, onde as crianças que se casam não têm apenas sua infância negada, seus sonhos são findados, pois tiram a possibilidade de trilharem uma história normal, respeitando todos os degraus da sua existência. A mistura de fatores, como a religião, a cultura, as estruturas sociais e patriarcais, está na raiz de um fenômeno tristemente comum no Brasil, o casamento infantil. Ainda assim, ao redor do mundo, há leis nacionais ou locais que possibilitam diferentes interpretações do princípio acordado. Muitos países permitem que o casamento infantil ocorra com consentimento dos pais ou sobre lei religiosa baseada em costumes. O casamento infantil é um fenômeno antigo, com causas variadas, presentes em várias culturas, etnias, religiões e países. Até mesmo em lugares onde o casamento infantil é claramente ilegal, a aplicação da lei pode ser um problema. Ao redor do mundo, muitos casamentos não são legalmente registrados. Por exemplo, muitas mudanças são necessárias para colocar o fim de um casamento infantil, inclusive fortalecer e reforçar leis contra a prática, avançando na equidade de gênero e assegurando o compromisso da comunidade pelos direitos das meninas. Mas as pessoas jovens também precisam ser empoderadas para saber e reivindicar seus direitos. Isso significa que elas precisam ter acesso a informações acuradas sobre sua saúde sexual e reprodutiva, oportunidades para educação e desenvolvimento pessoal e plataformas para participação de engajamento na vida comunitária e civil. Olá, eu me chamo Laila. Agora irei falar um pouco sobre a evolução da proteção dos direitos da criança e do adolescente no Brasil. A infância ela é registrada como um período do crescimento compreendido do nascimento até o ingresso da puberdade por volta dos 12 anos de idade. A criança e o adolescente elas eram reconhecidas pelo adulto como bichinhos de estimação. Passando-se alguns anos, começaram a ser tratadas como objetos de tutela do Estado. Ao nos aprofundarmos um pouco mais sobre a historicidade da criança, da infância, nós podemos identificar problemas enfrentados por elas, como maus tratos, abusos sexuais, a mortalidade infantil, a miséria, a fome, crianças sem teto, sem família. Isso tudo é causado pela negligência do Estado, da família e também da sociedade em geral. Em 1923, foi criado o Ajuizado de Menores. Esse tinha base nas discussões sobre as crianças abandonadas ou as que se encontravam em risco de abandono. Essas discussões elas foram intensificadas ao longo desta década. O ajuizado, então, ele passa a ser oficialmente o centro de atendimento ao menor. Passando-se alguns anos, em 12 de outubro de 1927, foi assinada a Lei do Código Melo Matos. Esse nome foi dado de acordo com o idealizador, porém ele ficou popularmente conhecido
como o Código de Menores de 1927. Esse se estabeleceu como um primeiro documento legal para a população menor de 18 anos, cuja finalidade ainda não era dar assistência a todas as crianças, mas sim direcionado a especificamente as crianças vistas como seres em situações ilegais. Então podemos dizer que o Código Melo Matos, ele não mantinha a proteção das crianças como objeto central, mas sim tinha como foco a criança em situação de abandono, de exploração ou também que estava em algum conflito com a lei. Em 1997, entrou em vigor o Código de Menores. Ele tinha como seu foco dar às crianças e adolescentes direito à saúde, educação, à segurança social, ao lazer. Esse Código de 1979, ele trata-se de um instrumento que mantinha o dever de controle social das crianças, as quais eram vítimas de transgressões e omissões dos seus direitos básicos. Ou seja, ele pretendia atingir a população infantil que era excluída da sua família, da sociedade e também do Estado, que sofria desrespeitos por parte destes que eram responsáveis pela sua segurança. Em 1988, foi inserido pela primeira vez na Constituição Federal o dispositivo que garantia os direitos das crianças e dos adolescentes. Assim, somente nesta fase é que as crianças deixaram de ser tratadas como um fardo ou um objeto de posse e gradativamente começaram a ser vistos pela sociedade com um olhar mais humano e instintivo. A partir desta fase, até os tempos atuais, é que as crianças e os adolescentes começaram a ser tratados como verdadeiros sujeitos de direito. Casamento infantil. Embora esse termo nos remeta a algo muito distante da nossa realidade, é fato que esse fenômeno é visto com regularidade no nosso país, atingindo as meninas de forma exponencialmente superiores do que os meninos. Os dados do IBGE deixam bem claro essa disparidade. Segundo a Unicef, em 2019, cerca de 26% das meninas casaram ou se juntaram com seus parceiros antes de completarem 18 anos. No Brasil, o mais comum é que essa prática envolva uniões formais entre meninas adolescentes e homens mais velhos e que tenham o consentimento de ambos e também da família da menor. O termo casamento forçado, ele soa distante. Como foi dito anteriormente, aqui o casamento ele costuma consentir. Então, o que deve ser colocado em questão é: constituir casamento ou união precoce implica uma escolha livre? Bom, fatores como o amor e o desejo de constituir família são sim apontados como motivação para o casamento precoce. Porém, quando analisada mais a fundo, percebe-se que essa motivação ela é relativa. Primeiro que esse desejo ele vem acompanhado da necessidade de fuga de situação de extrema vulnerabilidade, o que leva então a recorrer a uniões prematuras como o caminho menos pior das opções vislumbradas. Acontece que o casamento infantil dificilmente atinge as expectativas almejadas pelas meninas, resultando consequências como desemprego, abandono escolar, falta de profissionalização. Então, o que se vê em regra é que o casamento precoce ele perpetua a desigualdade de gênero. Para finalizar, nós temos hoje no Brasil a idade mínima para se casar de 16 anos, desde que tenha autorização dos pais ou judicial. Em 2019, o Congresso Nacional aprovou uma lei que revogou as hipóteses de exceção à regra, e isso já pode ser considerado um avanço. Porém, o ideal seria que a nossa legislação interna compatibilizasse com os tratados internacionais que falam sobre a idade núbio ser de 18 anos. Boa noite, turma. Meu nome é Beatriz e eu vou falar um pouco sobre o casamento infantil dentro da cultura cigana.
Nosso tema é o casamento infantil e um exemplo muito forte é o casamento precoce dentro da cultura cigana. O casamento é uma das tradições mais antigas e importantes da cultura cigana. Eles são conhecidos por viver, né, e prometer as noivas desde o nascimento. Então, muitos casamentos são feitos, né, feitos de promessas de anos. Na maioria das vezes, esses casamentos ocorrem entre famílias que já têm uma ligação, seja emocional ou financeira. Também ocorre casamento entre parentes, então entre primos e etc. O casamento ocorre, na maioria das vezes, entre a adolescência, né? Entrando na adolescência, entre 13 e 16 anos. As mulheres, infelizmente, elas não têm muita voz, muito poder de fala dentro, né? Dessa relação de casamento, de arranjo. Então, muitas das vezes elas também já são criadas, né, com o intuito desse casamento. Então, tem como objetivo de vida o casamento. Por conta disso, elas muitas das vezes abandonam a escola. Então, acaba se tornando um vício esse abandono escolar, essa dependência financeira, né, num casamento dentro da cultura cigana. É importante também falar, né, que existe o interesse financeiro, né? Muitas vezes eles são feitos a partir disso, né? A partir disso. É feito, né, o pedido meses antes do casamento pelo noivo ao pai da noiva. Nisso, né, a partir daí a gente já vê como ela não tem, né, a noiva, muitas das vezes não tem a opção de escolha. Mesmo tendo, né, a lei que proíbe o casamento precoce com pessoas menores de 16 anos, os ciganos eles não levam muito a sério. Então, ainda atualmente ocorrem muitos casamentos ciganos. Eu vou deixar, depois da apresentação, um vídeo, uma reportagem sobre o casamento cigano. Nesse vídeo mostra, né, a realidade do casamento cigano, da festa, das tradições, das roupas, das músicas e a opinião, né, dos familiares, todos felizes, a mãe da noiva realizada por um casamento. Então, vocês, né, poderem ver a real forma do casamento cigano. Demonstraram a emoção em seguir a cultura cigana ao realizarem um matrimônio tão jovens. Quais as emoções? Muito feliz e ansiosa também. O que você acha mais lindo nele? O que te toca mais? O carinho dele, a simplicidade. Eu era amigo dela, fui gostando dela, fui me apaixonando cada vez mais e ela por mim. A gente foi se gostando e foi a autorização dos nossos pais e a autorização de Deus. E hoje estamos aqui, casados, em nome de Jesus. E agora, qual é a sua perspectiva com essa união? Realizar meus sonhos, viver com ela o resto da minha vida. Para os pais, o casamento é a realização de um sonho, pois é idealizado desde o nascimento dos filhos. Desde criancinha, religião de cigano. Estou muito feliz, contente, a festa maravilhosa. É um filho de consentimento dos noivos. O povo cigano casa muito cedo, porque a mulher cigana, ela estuda muito pouco. Até então tem pouca mulher cigana que trabalhe. O pai dá de cama, mesa, a banho, uma casa, um automóvel e ainda dá um dote para a sobrevivência do casal. E para finalizar, eu vou falar sobre o ECA, que significa o Estatuto da Criança e do Adolescente. Dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, assegurando-lhes por lei ou por outros meios a proteção à infância, a todas as oportunidades e facilidade, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual em condições de liberdade e dignidade. Com a elaboração de um documento de direitos humanos, o qual trata as crianças e adolescentes como parte mais vulnerável da sociedade, procurou-se amparar e proteger o que há de mais evoluído na normativa em relação aos direitos da infância. Enfim, a criança e o adolescente passam a serem vistos de uma nova perspectiva.
sendo considerados como prioridade e alvo da proteção integral do governo, Estado, família e sociedade em geral.